Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Gente, o assunto de hoje é polêmico. Quem deu a ideia, quem criou a família foi Satanás e não Deus. Já estou preparada para as pedradas. Quando eu falo que não quero ter filho nesse mundo cruel, em caos, os religiosos vêm me atacando. Ah, porque você é uma demônia, porque você é Satanás, que você é maldita, porque família é projeto de Deus, filho é bênção de Deus, tem que constituir família, tem que casar, tem que ter filho. Toda essa ladainha que os religiosos vomitam pela boca. Faz tempo que eu queria fazer esse vídeo, eu sempre estava prometendo, mas agora chegou a hora. Eu vou estar lendo aqui o segundo livro de Adão e Eva, livros apócrifos. Esse livro que a Igreja Católica deixou de lado, não colocou na Bíblia, mas que lá tem tudo que tem na Bíblia e algo mais. Na verdade, a Bíblia não tem nada de mais importante que o livro apócrifo. Tudo são fábulas, ok? Não, a Bíblia não é superior ao livro apócrifo. É tudo a mesma coisa. Cheio de alegorias, contradições, mentiras e mitologia. Eu vou usar esse livro apócrifo para mostrar para vocês que essa ideia que vocês têm que filho é bênção de Deus, que família é projeto de Deus, vocês começaram a entender que vocês estão viajando na maionese, que vocês não sabem nem o que estão falando. Eu, Laili Jones, não vou estar aqui afirmando que família é projeto do diabo. Mas o livro apócrifo está dizendo, já que vocês acreditam, né, em religião e tudo que tem Deus no meio, então aqui está dizendo que quem deu a ideia de família foi Satanás e não Deus. E vocês vão ver, porque eu vou estar lendo aqui do capítulo 70 até o 73. Aí vocês me atacam, né? Que eu vou morrer sozinha. Pelo simples fato de eu ter escolhido não ter filho nesse mundo. É um direito meu. Sai gente até da tomada. Eu posso postar o que for lá no Facebook. A coisa mais maravilhosa e extraordinária. Não aparece um desses religiosos para falar uma coisa legal e justa a respeito daquele assunto. Mas é só eu falar que não quero ter filho. As pessoas surgem até da tomada. Eles aparecem com pedrada de tudo quanto é lado. Pessoas que eu acho que não eram nem mais meus amigos no Facebook, surgem assim, ó, vupt, do nada. Gente, é incrível. Eu não sei, esse pessoal se incomoda tanto com minha vida, que é terrível. Eu resolvi então aqui mostrar para vocês que vocês estão redondamente enganados, já que vocês acreditam tanto na religião e vocês têm como base de vida a Bíblia ou até o livro apócrifo, porque tem muitos que seguem esse livro. Não vejo diferença nenhuma em você seguir os apócrifos ou você seguir a Bíblia. É tudo mitologia, é tudo contradições, uma falsidade para enganar as pessoas e manterem elas cativas. Vamos ao assunto. Então aqui está. Entenda. Eu não estou aqui afirmando que família é projeto de Satanás, porque eu também não acredito no Satanás. Nem que foi Satanás, nem que foi Deus. Família é cultura. Que lá no passado, os nossos antepassados, né? Se você estuda, você sabe que nós somos seres que evoluímos de milhões de anos até chegar aqui, quem somos nós. Então, o processo de evolução foi muito grande e não existiam famílias, eles viviam em grupos. E depois que veio se formar família. É bom ir pesquisar, não tem nada de divindade formando família nenhuma. Nem divindade que você considera do bem, Deus, nem divindade que você considera do mal, Satanás, ok? Mas para esse vídeo não ficar muito grande, vamos logo ao assunto. Segundo o livro apócrifo de Adão e Eva, está falando a respeito do casamento
e de formar família. Eu vou começar, eu não sei se usa capítulos, mas eu vou chamar de capítulos. Então, eu estou aqui no 70. Diz assim, ó. Após isso, Satã, aquele que odeia tudo que é bom, tomou a forma de um anjo e com ele 2 outros, de maneiras que pareciam os 3 anjos que trouxeram a Adão o ouro e o incenso e a mirra. Passaram diante de Adão e Eva, enquanto eles estavam sobre a árvore, e cumprimentaram Adão e Eva com belas palavras cheias de engodo. Mas quando Adão e Eva viram seu porte agradável e ouviram sua doce fala, Adão ergueu-se e recebeu-os, e trouxe-o até Eva. E eles permaneceram todos juntos. O coração de Adão estava alegre enquanto isso, porque pensava serem os mesmos anjos que lhe havia trazido o ouro e o incenso e a mirra. Porque, quando eles vieram a Adão pela primeira vez, dele veio-lhe paz e alegria, por lhe haveres trazidos bons presentes. Assim Adão pensou que estava ali uma segunda vez para lhe dar outro presente com que se alegrar, pois não sabia que era Satã. Portanto, recebeu com alegria e fez-lhe companhia. Então Satã, o mais alto dentre eles, disse: Rejubila-te, ó Adão, e contenta-te. Vê, Deus nos mandou a ti para te dizermos algo. Dizer algo, ó. Olha aí o que o pessoal usa tanto dentro das igrejas, né? Deus mandou te dizer. E Adão disse: que é? Então Satã respondeu: é uma coisa leve. Ainda que seja uma palavra de Deus, ouvi-las e de nós falais. Mas, se não ouvires, voltaremos a Deus e lhe diremos que tu não quiseste receber sua palavra. E Satã disse novamente a Adão: não te amedronte, nem te permita que o temor caia sobre ti. Não nos conheces? Mas Adão disse: eu não vos conheço. Então Satã disse-lhe: eu sou o anjo que trouxe o ouro e te levou à caverna. Este outro é quem trouxe o incenso. Aquele terceiro é quem trouxe a mirra quando tu estava no topo da montanha, e quem te carregou à caverna. Mas quanto aos outros anjos, os nossos companheiros que vos transportaram para a caverna, Deus não os enviou conosco dessa vez, pois ele me disse: vós sois o suficiente. Assim, quando Adão ouviu essas palavras, acreditou nele. E disse a esse anjo: falai a palavra de Deus, para que eu possa recebê-la. E Satã disse: jura e promete-me que tu a receberás? Adão então disse: eu não sei como jurar e prometer. E Satã disse-lhe: estende tua mão e coloca entre as minhas. Então Adão estendeu a sua mão e colocou entre as mãos de Satã. Quando Satã lhe disse: dize agora, tão verdade como Deus é vivo, racional e fala. E ergueu os céus no espaço, e firmou a terra sobre as águas, e criou-me dos 4 elementos do pó da terra. Não quebrarei minha promessa, nem renunciarei à minha palavra. E Adão assim jurou. Em seguida Satã disse: vê, já é passado agora algum tempo, desde que tu saíste do jardim, e tu não conhecias nem a maldade, nem o mal. Mas agora Deus te diz que tome Eva, que saiu do teu lado, e te unas a ela em matrimônio, para que ela te dê filhos, para te consolar e afastar de ti o sofrimento e a tristeza.
Agora isso não é difícil, nem há nisso nenhuma vergonha para ti. Está vendo? Satanás que deu a ideia de família, de ter filho para o casal que era sozinho, que já estava todo lascado ali. Aí Satanás ainda deu mais sofrimento para ele, né? E olha o que aconteceu depois, né? Olha só o sofrimento que os dois filhos trouxeram para Adão e Eva, segundo esse livro mentiroso, né? 71, continua. Mas ao ouvir essas palavras de Satã, Adão muito se entristeceu por causa de seu juramento e suas promessas, e disse: hei de cometer adultério com minha carne e meus ossos, e pecar contra mim mesmo, para que Deus me destrua e me elimine da face da terra? Considerando que antes, quando eu comi da árvore, ele me expulsou do jardim, para esta terra estranha, privou-me da minha natureza luminosa, trouxe a morte sobre mim. Se então eu fizer isso, ele arrebatará minha vida da terra e lançai-me ao inferno, e castigai-me ali por um longo tempo. Mas Deus nunca pronunciou as palavras que tu me disseste. Ou seja, Deus nunca deu ideia de Adão e Eva ter família, ter filho. Quem deu a ideia foi Satanás, tá vendo aí? Segundo livros apócrifos de Adão e Eva. E vós não sois anjos de Deus, nem ainda enviado dele, mas sois demônios, vindo a mim sob a falsa aparência de anjo. Afasta-vos de mim, vós amaldiçoados por Deus. Adão caiu na real, viu? Que ele era Satã e não anjos. Então aqueles demônios fugiram da presença de Adão. E ele e Eva ergueram-se e retomaram a caverna do tesouro, e nela entraram. Em seguida Adão disse a Eva: se tu viste o que eu vi, não o dize, pois eu pequei contra Deus, jurando pelo seu grandioso nome, e coloquei a minha mão mais uma vez ali de Satã. Eva então conteve-se como Adão lhe havia dito. Então Adão ergueu-se e estendeu as suas mãos a Deus, implorando e pedindo-lhe em lágrimas que a perdoasse o que havia feito. E Adão permaneceu assim em pé, orando por 40 dias e 40 noites. Gente, fala sério, né? Nem comeu e nem bebeu até cair sobre o solo de fome e sede. 40 dias, 40 noites em pé. Em pé, aguentou ficar em pé, tá? Aí depois que caiu de fome e sede, depois de 40 dias e 40 noites. Então Deus enviou a sua palavra a Adão, ergueu de onde jazia e disse-lhe: Adão, por que jura em meu nome e por que fizeste um acordo com Satã mais uma vez? Mas Adão chorou e disse: ó Deus, perdoa-me, pois eu fiz sem saber, acreditando que fosse anjo de Deus. E Deus perdoou a Adão, dizendo-lhe: cuidado com Satã. Ele não podia cuidar de Adão, né? Mas Adão que tinha que se cuidar. E ele retirou a sua palavra de Adão. Então o coração de Adão consolou-se, e tomou Eva e saíram da caverna para preparar o alimento para seus corpos. Mas a partir daquele dia, lutou em seus pensamentos sobre seu casamento com Eva. Tá vendo? O Satanás veio, deu a ideia, e Adão, mesmo depois de ter arrependido, porque na verdade ele se arrependeu de ter jurado, né, na mão do Satanás, que ele foi enganado, enfim. E ele ficou pensando sobre o casamento com Eva. Ele gostou da ideia que Deus nunca deu para ele, e sim Satã deu, tá vendo? Satanás deu a ideia, mas Deus, temeroso de fazê-lo, com receio de que Deus ficasse irado com ele. Deus não mandou ninguém casar, nem ter família, nem ter filho, mas Satanás veio e mandou, né? Aí ele estava com medo de fazer coisa errada, enfim. Então Adão e Eva foram até o rio de águas e, sentando-se à sua margem, como pessoas costumavam fazer quando se divertiam, pessoas costumavam fazer quando se divertiam? Não existia só Adão e Eva? Olha só, gente. Mas Satã invejou-os e queria destruí-lo. Vamos agora para o 72. Então Satã
e 10 dentre os seus hostes transformaram-se em donzelas, incomparáveis em graça a quaisquer outras no mundo inteiro. Como assim? Olha aí, já viu mais contradições? Se só existia Adão e Eva, como que essas donzelas eram a mais bonita do mundo, que não podia se comparar a nenhuma outra? Como assim? Já viu as contradições? Como é que a gente pega o mentiroso pela mentira? Vamos lá. Aqui é assunto para outro vídeo. Vamos continuar. Surgiram do rio na presença de Adão e Eva. Surgiram do rio na presença de Adão e Eva e disseram entre si: vinde, olharemos para os semblantes de Adão e Eva, que pertencem aos homens da terra. Quão belos são eles, e quão diferente da nossa é a sua aparência. Em seguida vieram Adão e Eva, e saudaram-nos, e ficaram parados a admirá-los. Satã se transfigurou ali com os outros demônios, se transformaram em donzelas, mulheres muito bonitas, e Adão e Eva ficaram admirados, de queixo caído. Eles acreditavam que só tinha eles dois, né, naquele lugar. Adão e Eva olharam para eles também e admiraram-se da sua beleza e disseram: há então embaixo de nós um outro mundo com tão belas criaturas como estas? E aquelas donzelas disseram a Adão e Eva: sim, certamente, somos uma criação numerosa. Então Adão lhe disse: mas como vós vos se multiplicais? E elas lhe responderam: nós temos maridos que se uniram a nós em casamento, e nós lhes parimos filhos que crescem e que, por sua vez, casam-se e são dados em casamento, e também geram filhos. Aqui está dizendo que foi Deus que instituiu família? Não. Aqui está dizendo que foi Satanás e seus demônios. Será que é por isso que as famílias vivem em pé de guerra? Que filhos aprontam tanto com os pais, até mata os pais? Só estou brincando, gente. Família não tem nada de divino. Família é algo natural. Família não tem nada a ver com espiritualidade, nada a ver com divindade. São coisas naturais da vida. E assim aumentamos. Continuando. E assim aumentamos em números. E se tu, ó Adão, não quiseres acreditar em nós, mostrar-te-emos nossos maridos e os nossos filhos. Então elas gritaram por cima do rio, como se estivesse chamando seus maridos e seus filhos, que saíram do rio, homens e criança. E cada um veio até a sua esposa, seus filhos com ele. Tá vendo? Elas provaram para Adão e Eva que elas tinham família, tinham filhos, maridos. E chamou e eles vieram. Mas quando Adão e Eva os viram, ficaram estarrecidos e admirando-nos. Então eles disseram a Adão e Eva: vede nossos maridos e nossos filhos, uniu-vos em casamento com nós, e nós unimos a nossas esposas, e tereis filhos como nós. Isso era um ardil de Satanás para enganar Adão. Tá vendo? Aqui tá dizendo que a ideia de família foi de Satanás e que era uma ideia e que era para enganar Adão. Será que Satã também pensou consigo mesmo? Deus primeiro deu um mandamento a Adão concernente ao fruto da árvore, dizendo-lhe: não coma dele, senão de morte morrerás. Mas Adão comeu e ainda assim Deus o não matou. Ele apenas decretou morte, castigo e provações, até o dia em que abandonar o seu corpo. Agora então, se eu enganar, levando-o a fazer isso, unir-se a Eva em casamento, sem a ordem de Deus, Deus então o matará. Foi por isso que Satã operou esta aparição perante Adão e Eva, porque procurava matá-los e fazê-los desaparecer da face da terra. Entretanto, o fogo do pecado
apossou-se de Adão e ele pensou em cometer pecado, mas conteve-se, receando que, se seguisse este conselho de Satã, Deus o mataria. Então Adão e Eva ergueram-se e oraram a Deus, enquanto Satanás e suas hortes desceram para dentro do rio, na presença de Adão e Eva, para que eles vissem que estavam voltando para suas próprias regiões. Então Adão e Eva voltaram para a caverna dos tesouros, como necessitavam, por volta do anoitecer. E ambos ergueram-se e oraram a Deus aquela noite. Adão permaneceu em pé, orando, ainda não sabendo como orar, por causa dos pensamentos de seu coração em relação ao seu casamento com Eva. Assim continuou até de manhã. Adão ficou ali orando até de manhã. Ele queria casar, ele queria, seguir os conselhos de Satã e ter família. Adão disse a Eva: ergue-te, vamos até o sopé da montanha, aonde eles nos trouxeram ouro, e perguntaremos ao Senhor a respeito desse assunto. Então Eva disse: qual é esse assunto, ó Adão? E ele lhe respondeu: que eu possa pedir ao Senhor que me informe sobre eu me unir a ti em casamento, pois não farei sem a sua ordem, com receio de que ele nos faça perecer, a ti e a mim. Pois aqueles demônios fizeram meu coração arder com pensamentos do que eles nos mostraram em suas visões pecaminosas. Ou seja, a ideia de família ainda era pecaminosa. Ter família, casar e ter família, ter filho, era pecaminoso. Então Eva disse a Adão: por que precisamos ir até o sopé da montanha? É melhor erguermos-nos aqui e orarmos a Deus na nossa caverna, para que saibamos se esse conselho é bom ou não. Não foi bom, né? Depois que teve o filho, Caim matou Abel. E aí veio a desgraça total na terra. Se fosse verdade, né, gente? Que a história de família não tem nada a ver com deuses. Então Adão ergueu-se em oração e disse: ó Deus, sabei que vos desobedecemos, e a partir do momento em que desobedecemos, fomos destruídos da nossa natureza luminosa, e nosso corpo tornou-se grosseiro, necessitando de alimento e água, e com desejos animalescos. Isso é certo, né? Desejo animalesco. No passado éramos todos os animais assim, era assim mesmo que funcionava a coisa, desejos animalescos. Hoje que nós temos a cultura, tem as tradições, mas no passado não era assim não, tá? Que o negócio rolava não. Ordenai-nos, ó Deus, para que não lhe cedemos sem a vossa ordem, para que vós não nos extingais. Pois se vós não nos derem a ordem, seremos dominados e seguiremos o conselho de Satã, e vós novamente nos fareis perecer. Caso contrário, então tomai a nossa alma, a minha e a de Eva, deixai-nos livres dessa luxúria animal. E se vós não nos der de ordem nenhuma a respeito disso, então separai Eva de mim e mim dela, e colocai-nos longe um do outro. E Adão já estava se sentindo tentado. Então Satanás despertou, lá o tcheco e a tcheca, para tchecar. Adão já estava sentindo essas necessidades que ele não tinha. Quem botou tudo isso foi Satanás. Gente, olha só as contradições, uma por cima da outra. É Bíblia, é livros apócrifos, são tudo mesmo lixo. Ainda mais, ó Deus, quando nos afastardes um do outro, os demônios nos enganarão com suas visões e destruirão nosso coração e deturparão nossos pensamentos, se não for cada uma de nós em relação ao outro. Em todo caso, acontecerá através da sua aparência, quando eles nos aparecerem. Aqui Adão terminou a sua oração.
Então, ele foi lá e começou a orar, né? E pedir a Deus para dar uma direção, um conselho a eles, né? A respeito disso. Ele foi pedir confirmação a Deus se era para obedecer a Satanás. Se era para acatar a ideia brilhante que Satanás teve. Vamos agora para o último, 73. Então Deus atentou para a palavra de Adão, viu que era verdadeira e que ele podia aguardar por longo tempo a sua ordem a respeito do conselho de Satã. Deus aprovou Adão na sua consideração e na oração que ele ofereceram em sua presença. E a palavra de Deus veio a Adão e disse-lhe: ó Adão, se ao menos tu tivesse tido esse cuidado antes de sair do jardim para essa terra. Após isso, Deus enviou seu anjo que havia trazido incenso e o anjo que tinha trazido a mirra a Adão, para que o informasse a respeito da sua união com Eva. Então aqueles anjos disseram a Adão: pega o ouro e dá-o a Eva como um presente de casamento e contrata o casamento com ela. Então dá-lhe um pouco de incenso e mirra de presente. E então sede vós, tu e ela, uma só carne. Olha aqui, gente. Agora me diga. Satanás teve a ideia do casamento e deles formarem família, né? Terem filhos. E quem assinou embaixo? Deus. Ou seja, os dois trabalharam junto. Satanás teve a ideia brilhante, porque o Deus nunca teve, né? E Deus viu que era melhor carimbar e acatar a ideia de Satanás. Aí enviou o anjo dele lá para fazer a cerimônia de casamento. E a cerimônia de casamento foi essa, né? Aí foi lá, o anjo foi abençoar lá o casamento deles. E ele fez aquele ritual que foi o quê? Trocar os presentes, né? Da ela, a mirra, o ouro, o incenso. Aquele ritual lá que eles fizeram do casamento. E então se casaram, aceitaram a ideia de Satanás, abençoada por Deus. É como a gente tem visto por aí, né? É carnaval gospel, é forró gospel, tudo gospel. Eles pegam as coisas que eles dizem que é do diabo, mas botam uma coisa que eles dizem que é de Deus. Aí já fica abençoado, não é mais do diabo, porque tem a palavra do tal Deus. Daqui um dia vai ter até pelo cabaré gospel. Prostituta gospel. Gente, fala sério, viu? Continuando. Adão obedeceu aos anjos e pegou o ouro e colocou-o no peito de Eva em suas vestes e pediu-lhe sua mão. Então os anjos ordenaram a Adão e Eva que se erguessem e orassem por 40 dias e 40 noites. E após isso, que Adão viesse ter com sua esposa. Então isso seria um ato puro e não deturpado. E eles teriam filhos que se multiplicariam e povoariam a face da terra. Tá aqui mais uma contradição. Que o sangue só de 2 pessoas seria impossível gerar pessoas com essa diversidade de tipo sanguíneo que nós temos hoje. Contradições em cima de contradições. Então, gente, continuando aqui. Então ambos, Adão e Eva, receberam a palavra dos anjos e os anjos retiraram-se. Ou seja, eles fizeram ali aquela cerimônia de casamento, né? Que foi eles trocarem aquele ritual lá, um ritualzinho que eles fizeram lá, né? Com a bênção ali, que Deus abençoou, né? Permitiu, deu ordem, já foi a bênção de Deus. E ali os anjos se retiraram e deixaram eles. Então Adão e Eva começaram a jejuar e orar até o findar dos 40 dias. E então uniram-se, como os anjos lhe havia dito. Eles não foram logo ter tcheco-tcheco, não, tá? Tem gente que tá casando aí, tem crente que faz tcheco-tcheco antes de casar, né? Bota o carro na frente dos bois, né? Tem filho antes do casamento. Aqui, ó. Vocês aí que admiram tanto Adão e Eva, acreditam tanto aqui, ó. No segundo livro dos Apócrifos, diz que eles não foram ter tcheco-tcheco logo, não. Oraram por 40 dias e 40 noites e até rala tcheca. Rala tcheca no tcheco. Continuando. E desde o tempo em que Adão deixara o jardim até o seu casamento com Eva, se havia passado 223 dias.
Assim Satã, em sua guerra contra Adão, foi vencido. E aqui termina. Gente, olha só. Então, gente, resumindo, Adão e Eva estavam lá no rio. Satanás deu a ideia para Adão se casar com Eva. Em um outro encontro com Adão, Satã e seus demônios se transfiguraram em famílias, em mulheres bonitas, crianças e homens. Famílias bonitas de comercial de margarina. Famílias lindas e perfeitas, unidas, maravilhosas, cidadão de bem. Aí o que aconteceu? Adão pensava que só havia ele e Eva ali naquele lugar, né? No mundo. Então ele ficou com vontade de fazer aquilo, né? E ter filho, fazer uma grande população e não ficar mais os dois sozinhos. Aí ele ficou com aquela vontade. Só que como Deus já havia expulsado eles do paraíso, e eles dormiam lá na tal caverna do tesouro, e só saía para procurar comida durante o dia. Então o que aconteceu? Ele ficou cheio de vontade de ter uma família, de ter mais gente, não ficar só naquele tédio, ele e Eva sozinhos no mundo, né? Então ele ficou pensando como fazer aquilo e tal. Aí o Satanás falou que seria possível, né? Aí lá os demônios, as demônias, falaram que eles podiam, era só eles se casarem e teriam muitos filhos, os filhos deles teriam filhos e assim iam se multiplicando. Aí Adão queria pedir a Deus, aí Adão com medo de fazer sem pedir a permissão de Deus, porque Deus esqueceu de fazer isso, de dar essa ideia. Eu não entendo porque que Deus botou bitolo e bitola, fez chiquito e chiquita no homem e na mulher. Pra quê, né? Botou lá espermatozoide no saco do macho. Botou os óvulos lá, né? No ovário da mulher, né? Pra que tudo isso, né, gente? Pra quê? E não deu a ideia. Parece que tava gaga, fez tudo isso e não deu a ordem, que era pra eles ter tcheco no tcheco, ou casarem e fazer o tcheca-tcheca e ter os tequinhos, né? Ter os bacurinzinhos dele. Mas não. Precisou Satanás dar a ideia. Aí Satanás falou, cara, o bicho deve estar gaga, né? Porque fez tudo isso e esqueceu. Esqueceu de dar ordem dos caras lá. Ensinar para que serve tudo aquilo ali que ele fez. Tem que encaixar o negócio lá, rapaz. Aí Satanás, que é mais esperto do que Deus, né? Deu a ideia para Adão. Aí Deus pensou assim, poxa, caraca, velho, por que eu não tive essa ideia antes? Então quer dizer que é para isso que serve? Satanás sabia mais para que servia os bigulinhas, biguloda, do que Deus. Deus não sabia. Aí ele deu lá a ideia, não, tem que usar isso, vai deixar isso aí, apodrecendo, pegando teia de aranha, pegando percevejo. Tem que botar para funcionar esse negócio. E essa história de Adão e Eva tá muito triste, só tem 2 personagens, não tem ação nessa história. Aí Satanás disse, deixa eu botar ação nessa história, rapaz. Vamos lá, vamos botar mais personagens aqui. Aí botou Caim e Abel. Aí os dois, tchuc. Aí botou mais 2 personagens, né? Que a história tava muito monótona, não tinha ação nenhuma. Todo dia, Adão e Eva saía para procurar comida e de noite ia para a caverna dos tesouros para dormir, porque ficava tudo escuro, né? Não tinha energia, não tinha nada, só eles dois. Acho que estava enjoado na cara do outro. Aí o que aconteceu? Botou os 2 personagens, Caim e Abel. Aí o tal do Caim matou Abel, já vem tristeza. Ele não quis botar alegria, ele quis botar foi tristeza, preocupação. Aí começou. Aí daí veio a história até hoje, né? O mundo como tá. Se fosse verdade, tá, gente? Se fosse verdade. Bom, gente, eu não estou aqui afirmando que família é criação de Satanás, porque eu não acredito em Satanás. Satanás não existe, assim como Deus não existe. Família é uma invenção cultural, não tem nada de espiritual, não foi criada por nenhum ser mitológico. Não foi criada por nenhum desses 2 seres mitológicos, Deus e Satanás. Tem pessoas que vão falar, mas é um livro apócrifo, a Bíblia não fala. A Bíblia é tão apócrifa quanto os apócrifos. É tudo mentira, tá, gente? Não existe nada de verdade nessa Bíblia. E aqui está aí, ó. Se você defende tanto que família é projeto de Deus,
Segundo esse livro, quem criou família foi Satã. Deus só fez carimbar. Satanás cria e Deus carimba. Se fosse verdade. Bom, gente, até o próximo vídeo. Bye!